Jornal da Rede para todo o estado do Espírito Santo. Neste ano que começa, nós temos em nossos estúdios o deputado estadual reeleito com 47.015 votos, o mais votado, Sérgio Majeski, que é do PSB. Deputado, é um prazer tê-lo aqui em nossos estúdios. Muito obrigado, Zé Alberto. O prazer é todo meu. Obrigado por esse espaço. E gostaria de, além de agradecer, cumprimentar toda a sua audiência por todo esse estado, nessa prestigiosa rede que é a Rede Sim. Deputado, em sua gestão, nós sempre ouvimos, dentro da imprensa principalmente, que o senhor era um deputado combativo, um deputado correto, e fazendo oposição ao governo Paulo Artung. Mas não foi só isso que o fez ter essa projeção, não, né, deputado? Com certeza não. Eu acho que é muito pequeno tentar colocar por exemplo, o sucesso do meu mandato pelo fato de ter sido oposição do governo. Eu acho que ser oposição ou ser base, enfim, eu acho que isso é secundário. Eu acho que você tem que ser fiel àquilo que é a sua função como parlamentar, independente do que as pessoas vão te classificar ou te rotular. Porque o que eu tentei fazer nesses 4 anos foi ser fiel ao meu mandato, ser fiel àquilo que é a função, a prerrogativa de um parlamentar. Então, assim, um parlamentar tem 3 prerrogativas básicas: legislar, fiscalizar o executivo e representar a sociedade. Então, eu me apeguei a isso, norteado pela constitucionalidade, pela legalidade, pela transparência. Então, assim, as pessoas acham que pelo fato de que eu discordo de você e que eu critico aquilo que você está fazendo, porque você não quer fazer de uma outra forma, e com fundamentos, que então, olha, é oposição e não sei mais o quê. Ora, então eu estou disposto ao diálogo. Olha só, vamos conversar visando o bem da sociedade. Eu não sou o dono da verdade e nem você. O que ocorre é que nesses 4 anos não foi possível um canal de diálogo com o governo. Então todos os projetos que chegaram do governo na Assembleia Legislativa já vieram negociado com a maioria dos deputados, porque o governo teve a maioria nas mãos o tempo inteiro. Então, assim, não havia espaço para o diálogo, mas eu quero apresentar uma emenda para aperfeiçoar isso ou para excluir algo que nada tem a ver com o interesse da sociedade. Nada era acatado, absolutamente nada. Não havia espaço, às vezes, a mesa diretora, às vezes, atropelava o direito da gente debater aquele projeto, aquela situação. Então, eu acho que assim, o meu trabalho sério, digno, o trabalho que eu fiz em prol da educação, visitando as escolas do estado inteiro, a firmeza e a fundamentação com que eu executei o meu mandato, e tenho executado, né, porque não terminou ainda, eu acho que foi isso que levou a esse reconhecimento da sociedade capixaba. Eu acho que assim, é o conjunto do meu trabalho. Não foi o fato de ser oposição apenas do governo, porque tinha outros deputados também como oposição e não necessariamente tiveram o mesmo reconhecimento. Mas, né? Deputado, o senhor ficava mais nos holofotes por causa disso. Mas um detalhe, com toda essa luta e com todo esse tempo lá dentro, o senhor não foi prostituído. É duro isso? Olha, manter a firmeza? eu acho que o duro que eu acho que caráter, né? Ou você tem ou você não tem, assim, não é uma coisa que muda, né? Assim, por exemplo, a pessoa diz assim, olha, fulano era uma pessoa tão boa, tão honesta, etc. Aí entrou na política e tornou-se um desonesto. Eu acho que desonesto já era. Ele estava esperando a oportunidade de revelar isso. Né? Eu acho que o caráter, a firmeza daquilo que você constituiu ao longo da sua vida, né? Com seus pais, né? A respeito de ética, moralidade, respeito ao outro, honestidade, enfim, eu acho que isso não muda.
eu acho que o problema maior não é você ter a firmeza de não fazer o que todo mundo faz. Claro que isso é o mais fácil, fazer o que todo mundo faz, né? Trocar cargos, trocar favores e não sei mais o que. Eu acho que o mais difícil para mim é enfrentar essa tentativa de desqualificação do seu trabalho o tempo inteiro, né? Das pessoas tentarem desqualificar você de qualquer forma, de tentar te isolar o tempo inteiro. Então, isso causa um desgaste muito grande, porque para além daquilo que você tem que enfrentar no dia a dia, do plenário, né, dos debates, daquilo que você tem que fazer, você tem que estar atento àquilo que estão tramando contra você também, né? E lidar com isso é muito difícil. E você está sozinho, muitas vezes, com a sensação de que você está nadando contra a correnteza. Então você tem que ter uma firmeza muito grande de continuar, porque às vezes o desânimo é muito grande. E o senhor, quando entrou em campanha para a reeleição, o senhor sentiu a população do seu lado? Então, assim, você sabe que uma grande parte da população ela não acompanha quase nada da política, né? Assim, mas uma parte tem acompanhado e acompanhado cada vez mais. Então, assim, eu assim, na rua, eu sou uma pessoa de hábitos muito comuns e levo a minha vida da forma mais comum possível. Então, eu vou à feira todo sábado, praticamente, eu vou à missa todo domingo, eu vou à padaria, eu vou ao supermercado toda semana, eu ando na rua. Então, assim, sempre encontrava alguém num supermercado, na igreja, que a pessoa vinha me parabenizar, acompanhe o seu trabalho, eu estou vendo lá o que você está fazendo, estou vendo a sua luta, parabéns, continua, dá orgulho. As pessoas que votaram em mim, principalmente ex-alunos, né, mandavam recado, professor, estou muito feliz com a sua atuação e tal, assim, você não mudou em relação àquilo que você pregava em sala de aula e aquilo que você faz. Então, assim, eu sentia um certo reconhecimento, sim. Só que, assim, o que eu não imaginava é ter essa votação tão expressiva. Assim, eu não tinha dimensão do alcance do meu trabalho. Às vezes, as pessoas falavam assim, olha, você não sabe o quanto o seu trabalho alcança pessoas, né, na Grande Vitória, no interior e tal. Então, assim, mas eu sentia isso através das redes sociais, assim, a aprovação do meu trabalho. Claro, sempre tem críticas também, né? Porque a democracia é assim mesmo. Mas eu sempre senti uma aprovação muito boa do meu trabalho. O que não significava que eu tivesse a certeza que eu ia ser reeleito, ou que eu tivesse essa expectativa de ser o mais votado. Isso não. Agora, vamos fazer um parâmetro aí do seguinte. O senhor sempre combateu a educação praticada pelo governo estadual. Uhum. Mas o que o senhor diz a respeito desses prêmios da educação que o governo recebeu? Pois é, eu acho que assim, falta um entendimento do que é a política educacional e como ela funciona, né? Então, por exemplo, aqui no estado do Espírito Santo se diz assim, o Espírito Santo ficou em primeiro no IDEB. Mas, assim, ficar primeiro no IDEB, o IDEB é uma nota que ela é constituída por uma prova chamada Prova Brasil, que é de português e matemática, e uma média de uma avaliação que é feita quantos alunos ficaram reprovados ou passaram num ano na escola. Então, se faz uma média e se dá uma nota. Então, assim, quando se comemora que o Espírito Santo é o primeiro do Brasil, mas é o primeiro reprovado do Brasil. Por quê? Porque vamos imaginar assim, vamos imaginar que cada estado fosse uma sala de aula, e incluindo o Distrito Federal. Então, 27 salas de aula. As 27 unidades federadas estão reprovadas, estão com a média abaixo daquilo que deveriam ter. E o Espírito Santo é o que, entre os reprovados, tem a nota maior. Ou seja, não há motivo nenhum para comemorar. Quando você pega a média das notas do ensino médio, é como se essa média, aí tem uma escala do que significa essas médias feita pelo próprio MEC. Então, quando você pega essa escala, a nota que o Espírito Santo teve é como se a maioria dos alunos do Estado não tivesse a capacidade para interpretar adequadamente um texto relativamente simples e nem fossem capazes de resolver um problema relativamente fácil de matemática. Então, assim, é muito ruim a situação. Então, eu fico imaginando, às vezes, do que nós estamos comemorando. Estamos premiando exatamente o quê? Né? É claro que se houve uma evolução, não estou dizendo que não possa ser comemorado, mas a forma com que isso é jogado para a sociedade engana a população. E outra coisa, você só pode avaliar quem está dentro da escola. Nós temos 61 mil jovens fora da escola. Além disso, Zé Roberto,
as notas do IDEB, se quiser, elas podem ser manipuladas também, né? Por exemplo, aqui no Estado, como a nota ela é um reflexo também do fluxo de aluno que ficam reprovados ou que passam todos os anos, aqui o Estado criou uma avaliação própria chamada PAEBs, que ocorre de 3 em 3 meses e tal. Então, o aluno não é obrigado a fazer essa prova, mas o Estado dá 6 pontos para o aluno que vai lá só assinar. Se ele for lá só assinar a prova, ele já tem essa pontuação garantida. Quer dizer, isso já é uma forma de você mascarar a nota final, né? Então, assim, a gente tem que ter... O IDEB, ele é, sim, um indicador que precisa ser considerado, mas nós temos que ter uma parcimônia muito grande em relação a como esse resultado é, o que ele significa, quantos alunos são avaliados e a realidade nua e crua da educação capixaba. Ora, eu tinha uma pergunta aqui, mas eu vou pular para outra, porque eu já vi que 15 minutos é pouco aqui. O senhor recentemente recusou uma oferta de secretaria já do governo novo, que inclusive o senhor faz parte do partido do governador. Aquilo causou para nós, leitores e cidadãos, um efeito assim, devastador, tipo assim, o Majeski é doido mesmo, ele trabalha de uma forma assim, que é realmente... Isso já é um alerta ao governo que toma posse, senhor? Não é um alerta, assim. Eu sempre considerei, como cidadão e como eleitor, que quando você vota em uma pessoa, por exemplo, se eu votar em você para você ser senador, ele para ser deputado federal, eu estou votando você para isso. Eu não estou votando em você para você ser secretário. Ninguém escolhe um deputado pensando assim, eu vou votar em fulano para ele ser secretário. Então, eu considero que quando você aceita um cargo de secretário ou de qualquer outra coisa e sai do seu mandato, você está traindo uma parte dos seus eleitores. Eu não estou dizendo que isso não possa ocorrer. Vamos imaginar que seja por um projeto que vai, né, que vai realmente fazer uma diferença muito grande para a sociedade. Eu acho que dá para você justificar. Então, tem essa questão. Segundo, a outra questão. Eu poderia pensar em aceitar uma secretaria se eu tivesse carta branca. Então, eu tenho esse projeto, e eu só aceitaria pensando em todas as secretarias, se fosse a Secretaria de Educação. E não é aceitar, não. Pensar e, caso aceitasse, sob as minhas condições. Mas por que isso tudo, deputado? Porque, olha só, eu não vou para uma secretaria, por exemplo, eu vou escolher um secretário, vou chamar Majeski para ser secretário de Educação. Vamos pôr, não foi para essa secretaria que me convidaram. Uma parte, principalmente o pessoal ligado à educação, ia ficar felicíssimo. Eu sou professor há 30 anos, sou mestre em educação, tenho um conhecimento bastante significativo, então isso ia ser muito bom. Mas eu vou poder perseguir as metas que eu acredito? Então, assim, o governo está disposto a me dar carta branca para, por exemplo, colocar em prática o plano estadual de educação? Provavelmente não. Então, assim, você ir para uma secretaria para fazer vitrine para um governo, eu acho que não tem nada a ver, né? E eu acho que, assim, a maioria dos meus eleitores ficariam muito decepcionados caso eu largasse o mandato para assumir uma secretaria. Então, assim, e como eu disse, eu só aceitaria pensar na hipótese da Secretaria de Educação. Isso leva a crer, então, que o deputado Majeski vai continuar sendo o mesmo nesse governo que entra lá na Assembleia? Olha só, no Brasil, nós criamos uma ideia, não é só no Brasil, que às vezes a oposição ela é oposição por ser oposição, né? Eu sou oposição a ele porque eu queria estar no lugar dele. E não porque você é uma oposição fundamentada porque há muita coisa errada, há coisas que precisariam ser feitas de uma outra forma. Então, a minha oposição ela foi fundamentada e propositiva. Eu nunca critiquei o governo ou votei num projeto contra o governo, e vários eu votei a favor quando considerei que era bom, sem me fundamentar claramente e dizer por que eu estava votando contra, independente das pessoas aceitarem isso ou não, e sem propor alguma coisa melhor do que aquilo. Então, assim, a minha atuação ela tem que ser a atuação de parlamentar fiel à minha função,
fiel àquilo que a Constituição diz que é minha função, dentro da legalidade e visando sempre o bem da sociedade. Então, assim, eu continuarei com o mesmo trabalho que eu tenho feito, sempre em prol da sociedade e daquilo que é correto. Eu estou à disposição para contribuir com o governo no que for possível e preciso, sem abrir mão das minhas prerrogativas. Então, assim, eu não terei o menor constrangimento se eu considerar, por exemplo, que um projeto do governo chega lá. Se eu considerar que esse projeto não está de acordo com os interesses da sociedade, que é um projeto obscuro, eu não terei dificuldade nenhuma em criticar e votar contra. Como não terei dificuldade nenhuma em apoiar qualquer projeto que chegue para beneficiar a população, para melhorar a educação, para melhorar a saúde. Deputado, a população em si já está conseguindo vislumbrar quem é quem nos governos, tanto que está mudando esse negócio de votação, vindo políticos novos. O povo está começando a ver e qualificar. Imaginemos que vem aí um governo novo, estadual, novo que eu digo é com outra mentalidade, e que o senhor, lá na Assembleia, continue a se destacar. E o senhor vai sentindo isso na população, entre seus pares, porque pode ter essa chance com um governo novo. E isso não passa pela cabeça do senhor, se o senhor for convocado pelo povo a assumir um cargo maior, que seja até de governo de Estado, de repente, nesse período, e o senhor aceitar? Olha só, eu não sou um político carreirista, né? Então, assim, eu não tenho projetos assim, dizer, olha, você pensa em ser um dia senador, governador, presidente da República? Se isso passa pela minha cabeça, passa. Agora, isso não é um projeto de vida, assim, olha, meu objetivo é esse. Eu acho que o trabalho que você vai realizando, as coisas como elas vão acontecendo, elas vão levando para algum lugar, como você supôs aí. Então, assim, eu acho que assim, eu tenho tentado me preparar para desafios sempre, né? E da melhor forma possível. Então, eu acho que sim, que isso possa ocorrer, e se ocorrer, eu acho que estarei à disposição sempre para ajudar o Estado e a população do Espírito Santo. É mais uma chance que o senhor terá de mostrar o que o senhor é. Olha, eu queria agradecer a sua presença aqui no Jornal da Rede, falando para todo o Estado do Espírito Santo, e pedir ao senhor que o senhor continue a ser o político que o senhor é, economizando no gabinete, sendo crítico nas coisas que são erradas, e não muda nunca isso, né? Não estou pedindo o senhor não mudar, não, o senhor já não muda essas coisas. E que continue dessa maneira, e eu fico feliz de ter conversado com o senhor aqui no Jornal da Rede. Olha, você pode ficar tranquilo, assim como o restante da população capixaba. Eu não mudarei, o meu compromisso é com a sociedade, é com a Constituição, com a legalidade, com a transparência, com a ética. Então, assim, quanto a isso, todas as pessoas podem ficar despreocupadas. E Zé Roberto, eu que quero agradecer muito esse espaço de estar falando aqui numa rede tão prestigiada quanto é a Rede Sim. Obrigado por esse espaço e me colocar à disposição, tanto de vocês quanto de toda a sociedade capixaba. Nosso gabinete está sempre de portas abertas. Muito obrigado e tudo de bom para todo mundo. Foi o deputado estadual reeleito Sérgio Majeski, do PSB, aqui no Jornal da Rede. Muito obrigado.